Diga graças a Deus. Amém? Como nós já discutimos isso na primeira parte, hoje eu queria falar sobre essa dificuldade que eu tinha com respeito ao que Jesus falou, que os seus inimigos seriam da sua própria casa. Se tivesse inimigo, eles seriam da sua própria casa. Quando Paulo ele começa a falar essas palavras de Romanos capítulo 12, ele começa a falar para a gente ter um amor dedicado, um amor diferenciado. Bom, resumidamente, você, assim como eu, deve crer, deve ver dessa mesma forma, só que às vezes quando você lê ali, você dá lugar, muitas vezes, aos sentimentos que estão dentro do seu coração, que normalmente são nocivos. O sentimento do homem é um sentimento nocivo, que faz com que a pessoa venha tomar atitudes e decisões erradas. O ser humano, quando o ser humano aprender que o menos é mais, quando o ser humano, a pessoa, o indivíduo, o filho de Deus, o crente ou até o não crente, entender as chaves da vida que Deus delegou para o homem, ele vai ser abundante. Ele vai ver que prosperidade não é ter dinheiro, nós já falamos sobre isso. Prosperidade é você ter condições favoráveis a si. Você ser rico significa você ter condições de ter aquilo que você deseja, de acordo aos seus planejamentos, de acordo às suas expectativas. Isso é ser rico. Só que o ser humano ele acha que ter rico é ter muito dinheiro, é acumular muito dinheiro. Isso nem bom é, porque Jesus disse que quando você acumula, então homens vêm, minam isso e acaba te roubando e você é prejudicado por isso. Entenda bem, é muito melhor ser próspero do que ser abastado de muito dinheiro. Diga graças a Deus. Prefiro ser rico na sua origem do que ser aquela pessoa cheia de dinheiro que às vezes não sabe nem o que fazer com tanto dinheiro. É ou não é verdade? Bom, eu tive essa dificuldade de enxergar e falar, poxa, então eternamente vai ser uma guerra com os familiares. Porque Jesus declarou, e quando ele fala, está falado, eternamente vai ser os nossos inimigos. Só que o que a gente não enxerga, irmãos, e a gente pouco vê, a gente vê meio embaçado isso, é que quando uma pessoa ela se converte de verdade, quando uma família tem ali todos os seus parentes, as pessoas ali da família, eles são convertidos a Jesus, isso se torna muito mais fácil. A vida, o viver se torna mais fácil. O grande problema está na não conversão. Quando eu me convenço que só porque eu estou na igreja, agora a minha família tem que me aceitar, isso está errado. Porque não é só frequentar a igreja, não é só ouvir a pregação, não é só fazer parte da oração, fazer parte da campanha, não é só falar que é crente, que é evangélico, não é só isso, irmão. Tem uma sequência a ser dada. Qual a sequência a ser dada? É ler a escritura todo dia, como fez Josué. Ele é um exemplo para nós nessa campanha. Ele leu a escritura para ele se proceder. Deus falou isso para ele fazer isso. Quando nós não recorremos à escritura e os sentimentos começam a nos consumir, os sentimentos começam a tentar dominar a nossa vida. Você acha que o problema vive aonde, irmão? O problema vive dentro da cabeça da pessoa. Às vezes você vê uma pessoa sorrindo, um palhaço, por exemplo, você vê um palhaço, ele está sorrindo. E ele mesmo às vezes faz essas declarações, olha, eu perdi alguém da minha casa muito importante, mas esse é o meu trabalho. Ele faz pessoas rirem, mas ele mesmo lá dentro está chorando. Porque o problema ninguém vê, o problema mora dentro da gente. Todo mundo tem um problema aí a se resolver. E os maiores problemas estão ligados aos sentimentos. Para que você possa vencer os seus próprios sentimentos, vencer a sua própria alma, vencer a sua carne, vencer a ira, vencer a raiva, somente se convertendo. Jesus disse que os inimigos seriam os maiores inimigos da nossa vida, os nossos familiares. Porém, irmãos, serão inimigos sim, se eles não aceitarem a Cristo Jesus.
Porque se eles não crerem em Cristo Jesus, eles não vão crer no seu posicionamento de não pecar. Quando você não comete o pecado, você agride o mundo. Se você não pratica o pecado, você agride o mundo. Só você não estar no meio deles, não querer se assentar na roda deles, como diz lá em Salmos capítulo 1, para a gente ser bem-aventurado, nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Se a gente vive a palavra, quer viver corretamente a palavra, nós com muito amor, nós com muito cuidado até mesmo, nós mesmo assim vamos pisando em ovos, vamos desagradar. Não tem como, é impossível, por causa do pecado. As pessoas querem que a gente beba com eles, as pessoas querem que a gente fale as mesmas palavras erradas, que nós venhamos concordar com os mesmos desacordos, com as mesmas coisas erradas do mundo, com a corrupção, com a sujeira. As pessoas querem. Quando você assiste o Netflix, por exemplo, você vê que ali existe todos os filmes que você assistir hoje, séries que são lançadas, sempre vai ter alguma coisa LGBT. Por que vai ter alguma coisa que vai tentar descer goela abaixo a você aceitar aquilo que a Bíblia condena? De forma muito sutil, eles estão tentando fazer parte. Então, vamos dizer que a gente queira falar, eu não vou concordar com isso, eu vou tirar desse filme. Então você vai ter que tirar o Netflix da sua vida, porque o Netflix todos, eles estão tentando passar essa mensagem. Praticamente todos. Eles estão tentando transmitir essa mensagem. Então, do nada, de repente, tem um casal do mesmo sexo lá se relacionando. Tentando ter um relacionamento. Envolvidos com sentimentos. E você fala, poxa, a Bíblia é contrária. Como que eu vou concordar com uma coisa dessa? Então, você vê, eu não posso concordar. Então, humildemente, eu quero me retirar dessa sala. Posso? Mas você não tem Netflix? Que coisa horrorosa, mas todo mundo faz. Então nós seremos perseguidos gentilmente agindo, porque não tem uma religião mais inocente do que o cristianismo. Jesus ensinou a gente a oferecer a outra face. Quando a gente oferece outra face, nós estamos tomando uma atitude delicada, uma atitude doce. Nós não somos agressivos. Quando Paulo disse aqui, nós olhamos em Romanos para ser fervorosos no Espírito, é na hora de orar, na hora de pregar o Evangelho, na hora de exortar, mas jamais para viver fervoroso dentro de casa, como repreendendo as pessoas, pisando, não. Viva isso, viva isso. O grande problema se a pessoa não se converte de coração, não adianta nada tentar descer goela abaixo ao Evangelho, porque a pessoa não vai querer viver aquilo. Eu disse isso na primeira parte, fala isso agora. Se você está aqui, se eu estou aqui, meramente por estar aqui, não está adiantando, não vai adiantar nada. Eu tenho que amar, eu tenho que querer. Se eu não quero, de que vai valer a pena? Que exemplo você? Se uma hora eu quero, outra hora eu não quero, se uma hora eu sou, outra hora eu não sou. Eu tenho que querer isso. Se converter de verdade seria isso. Então, o que Jesus estava querendo dizer é: o profeta não tem honra na sua casa. Existe muita dificuldade, mas é adorável você ter uma pessoa que é de oração, para você chegar lá e você falar assim, viu, ora por mim, cara. É adorável você ter alguém, vamos orar por esse motivo. Só que as famílias de hoje não sabem nem ser crente. Não digo a sua, nem a minha, mas eu quero dizer a exemplo de muitas famílias que não sabem ser crente. Ao invés de identificar, de ver o melhor que existe no seu parente, dentro de casa, ao invés de compartilhar disso, não, preferem se atacar. Preferem se atacar. A Bíblia diz aqui, amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor de família. Amor dentro da sua casa, Entende uma coisa? Nós temos que honrar pai e mãe. Se eu tiver que escolher entre meu pai e minha mãe e minha esposa, a Bíblia já se contradiz. Existe um momento para cada um. Se eu tiver que escolher entre os meus pais e a minha esposa, a quem que eu tenho que ir, irmão? Porque eu tenho que dar minha vida pela minha esposa e honrar meu pai e minha mãe. O que eu faço?
Vamos dizer que eu tenho que levar a minha esposa para o hospital porque está passando mal, e lá em outra cidade só tem eu para resolver esse problema. Eu tenho que fazer, o que eu faço? A quem que eu vou atrás? Em qual hospital que eu vou dormir? A Bíblia não se contradiz, existe um tempo e uma separação para tudo. Chegou a hora dos pais. Quando a pessoa casa, ela tem que viver a sua vida. Agora ele tem que dar a vida pela esposa. E ele vai chorar se ele não puder fazer nada pelo pai. Ele vai honrar com as lágrimas que ele vai derrubar, ou pela mãe. Porque tem que haver uma observação correta dos fatos. Quem está entendendo? Tem que ter uma observação correta da Bíblia. Irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que está se dedicando demais a pai e mãe, já é casado. Vai ter problema no teu casamento. Vai ter problema no teu casamento. Vai ter problema. Quando você casou, você tem que parar. Presta atenção. Não existe amor maior do que o espaço de cada pessoa, do que dar o espaço para cada pessoa. A minha mais velha já está nessa fase de ter o espaço dela. Quando a mãe dela pede, me ajuda aqui, eu falo, espera só 2 minutinhos que ela tá, porque eu entendo. Quando ela era mais novinha, eu falo, tua mãe te chamou, larga tudo e vai. Eu vejo que ela está às vezes fazendo uma conta para a escola, eu falo, 2 minutinhos que ela já vai. Eu sei que você está precisando aí, pode ser eu, pode ser a Isabela. Eu estou vendo que está precisando, eu sei, mas ela tem o momento dela, não é obrigada. Às vezes eu converso com ela, filha, como é que foi na escola? Tudo bem? Tudo. O que aconteceu? Você quer conversar? Se ela não quer falar, não é o momento, ela não é obrigada a ter que falar tudo. Já está crescendo. Sabe quando alguém chega e fala para você, eu preciso te contar alguma coisa? A pessoa para a vida para ir atrás da curiosidade de saber daquilo. Quando a gente fala de amor de família, nós temos que entender o espaço de cada um dentro de casa. A pessoa não quer, ela vai, talvez o filho pródigo, ele estava se sentindo assim, de alguma forma. Ele estava se sentindo talvez sem espaço, ele estava se sentindo talvez sem, querendo saber, porque o mais velho estava, representando demais o pai, ele ia até trabalhar, ele estava talvez querendo, ele teve que passar por isso, para ele saber que ele tinha um bom espaço também na casa do pai. Talvez quando o filho foi embora, o pai já deve ter refletido, e por isso ele tomou aquela atitude de receber o filho e fazer muito mais do que ele fazia para o irmão mais velho, ele fez para o outro, para dedicar e mostrar, você tem o seu espaço, e ninguém, nem o teu irmão mais velho, vai impedir de você assumir o teu lugar, mesmo por tudo que você fez. E ali está o exemplo de um amor, de um pai que recebe, de uma família, de uma casa que vive em festa. Paulo, ele começa a não contestar o que Jesus falou, mas ele começa a declarar palavras de entendimento dentro de casa, que nós atribuímos para dentro da nossa casa. Você pode, irmão, ser uma pessoa mais dedicada àquelas pessoas da tua casa. Você pode ser mais doce, mais amoroso, você pode ser mais compreensivo. Eu posso ser melhor dentro da minha casa, eu posso melhorar. Foi o mesmo Paulo que disse para o carcereiro, quando houve o terremoto, lá em Atos 16, que Paulo e Silas estavam orando, houve o terremoto, os presos se soltaram, o carcereiro falou, agora meu senhor vai me matar? Acabou, a casa caiu para mim. Paulo falou assim, e agora, o que eu vou fazer? O que eu faço para ter esse Deus na minha vida? Crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Peraí, então se eu creio no Senhor Jesus, eu creio na palavra, eu creio no que Ele ensina, eu creio no que está escrito na palavra de Deus, eu vou amar o próximo, e é exemplo
crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua família. O que aconteceu com você? Mas não de forma verbal, de forma a ser observada. Aprende uma coisa, esqueça disso não. As lições nunca são as lições que as pessoas, nossa família, nosso familiar, quem vive com a gente, aprende por termos uma revelação, termos Deus na nossa vida, sempre será por uma atitude, e nunca por parte verbal. Às vezes pode ser um conselho ou outro, mas uma vida, uma prática de vida, é através de exemplos. Por que o filho pratica exatamente o que os pais praticam? O pai nem falou para ser assim, mas agora ele é igualzinho. Por quê? Exemplo. Haja vista, muitos dos pais da minha geração lá para trás, não da minha geração, mas gerações mais antigas, geração dos anos 80, anos 90 e 70, e 60, e 50, e 40, para trás, os pais nem se preocupavam em falar nada. E não falava nada mesmo, era só olhar. Hoje não é mais assim. Primeiro que os nossos filhos não olham nem para a gente direito, porque está com a cara enfiada no celular, porque está entretido no videogame, tem muitas atrações. Nas épocas mais antigas não tinha para onde olhar, tinha que olhar para a cara do pai. Esse dia, a mesa lá de casa, tem a televisão aqui, a mesa aqui. Aí a mais velha estava sentada de frente para mim, e um filme acontecendo, e eu comendo uma pratada de macarrão, acho que foi depois da igreja, né? Comendo uma pratada de macarrão, e ela comia e olhava para mim, comia e olhava para mim. Eu falo, o que foi? Eu falei, senta aqui, tum. Pronto, resolveu o problema. Ela até eu estranho, de tanto que ela estava olhando para mim, porque ela não fica observando. E ela estava olhando para mim, eu falo, pronto, vai aprender a comer de boca cheia, comer de colher. Porque aprende todos os exemplos, não é verdade? Aprende todos os exemplos. Quando Paulo começa a falar desse amor fraternal, eu consigo atribuir tudo isso para dentro de casa. Aí ele diz, preferindo dar honra a outras pessoas. No caso, outras pessoas dentro da nossa casa, o texto se implica para você aplicar ele em tudo na sua vida. É uma aplicação didática para você colocar isso em tudo na sua vida, né? Você honrar a outra pessoa é melhor do que você ser honrado, porque você sabe que você já é um vencedor, que você conseguiu. Agora fala, não, por exemplo, alguém fala, poxa, você é bacana. Bacana é você. Olha que coisa interessante. Bacana é você. Ou, muito obrigado, né? Agora é bacana, eu sou bacana mesmo, eu sei. Basicamente, com atitudes, a pessoa fala, eu sei que eu sou. Não, é o outro. Paulo está querendo que você olhe mais para o outro lado. Humildade traz referência ao tratamento que você dá às pessoas, do que a ter ou não ter alguma coisa. Não é porque eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que eu não tenho aquilo outro, que eu não sou humilde. Tem gente que não tem porcaria nenhuma e se acha. Tem gente que tem uma vida bem abastada e não se acha. Humildade trata bem as pessoas. O tratamento que se dá às pessoas não é por aquilo que se tem, mas é por olhar, é para olhar pelo outro, é para olhar para outra pessoa e falar, poxa, é um ser humano. Eu acho tão ridículo essa ideia de medir as outras pessoas, sabe, de respeitar as pessoas pela casa que ela mora, pelo carro que ela anda, pela roupa que ela veste. Eu acho tão esdrúxulo, ridículo isso, porque isso mostra que você não está honrando a outra pessoa. É muito bacana você olhar para outra pessoa e falar assim, você pode, enfim, quando você traz referência a servir a outra pessoa com as suas coisas, as coisas da outra pessoa é muito melhor, mas você vai servir de alguma forma, não sei, com uma vassoura, com um copo d'água, com qualquer coisa. A pessoa já dá aquele sinal, não me esqueço disso nunca. Eu tinha um amigo lá em São Paulo, que tinha uma família mais, né, uma família melhor de vida, né, até hoje são, inclusive, um pessoal alemão, só ele era mais da minha cor, assim, e
E aí eu lembro quando eu convidei ele para vir lá em casa comer. Ele veio em casa comer, era um dia de tarde, eu faltei na escola e ele também faltou na escola. Aí eu falei, pô, vamos assistir o Chaves, lembra do Chaves? Era Chaves e Chapolin. Aí tinha uma outra coisa que ia passar, a sessão da tarde, alguma coisa. Bom, minha mãe trabalhava muito, meu pai eu só via, era 5:30 da tarde, era 6 horas, alguma coisa, 15 para 5 ele chegava. 15 para 6 ele chegava. Às vezes eu ficava esperando ele subir a rua, lá do condomínio do prédio onde a gente morava, e ele já subia com pão e com leite na mão. E eu trago isso, olha só o exemplo, e eu trago isso até hoje. Às vezes eu estou chegando em casa nesses horários, me dá uma vontade de comprar pão e leite, irmão, mas é uma coisa assim, surreal, que só eu sei que está aqui dentro de mim, por causa do exemplo, que se eu via isso, por muitos anos eu vivi isso. Então minha mãe trabalhava bastante, eu via minha mãe ali na hora do almoço, quando era criança, que ela pegava a gente e levava para a escola. Nesse dia eu não fui, meus irmãos estavam todos na escola, e ele ficou para almoçar lá. Minha mãe, como uma boa nordestina, gosta de fazer umas comidas diferentes, meu irmão. Tá rabufado, não é? Linguiça com batata, mas linguiça com batata todo mundo faz, né? Ela fez nesse dia uma linguiça sem cor. Você já comeu linguiça sem cor? Linguiça sem cor quando você não coloca coloral. Não colocou coloral, ficou sem cor. Então ela fez esse dia a sem cor, irmão, com batata, a 100. Você imagina? Para quem não tem costume, para quem tem o costume de comer, eu lembro até hoje que ele falou, eu gosto de comer salada russa. Irmão, até hoje eu não sei o que é isso. O que é salada russa? Até hoje eu não sei o que é, irmão, diante de Deus. Ele falou, como salada russa, eu como isso, aquilo. Eu falei, Jesus. Mas enfim, aí minha mãe chegou e falou assim, minha mãe pode colocar para você? Pode. Eu falei, beleza então. Aí minha mãe foi lá, mãe, o Felipe vai comer, aí falei o nome dele, o Felipe vai comer aqui. Para ele se converter, tomara que ele aprenda, que ele leve isso para o bem, né? Aí ele vai comer aqui, vai. Eu falei, pode colocar para ele também, igual você põe para mim, pode ser igual ela põe para mim? Pode. Ele achando que vai comer a comida italiana. Aí lá vem minha mãe com os 2 pratinhos e entrega. Nunca vou me esquecer, quando eu vi aquilo, minha boca encheu de saliva, tipo assim, delícia, devora. Comecei, já peguei, eu olhei para ele assim, você não vai comer não? É que eu não estou acostumado. Eu até entendo essa frase, realmente não está acostumado com coisa mais simples, e não tá, e é muito jovem para não se fazer uma desfeita, para não ter esse mancol. Agora a gente já é muito grande para a gente falar assim, para a gente fazer cara, boca, gestos, e isso daí as pessoas observam, e a gente perde de transmitir humildade. A gente perde. É aí onde a gente perde as pessoas, quando a gente deixa de ser humilde. É a humildade que traz, mas é a desumildade, o oposto disso, que afasta. A humildade traz muito, mas começa a pisar na bola, começa, vamos dizer, como eu disse lá, querer ser o que não é, para você ver que as pessoas não vão querer ficar mais perto de você. Só vai ficar esse tipo de gente que quer ser o que não é, e as que de fato são humildes não vão querer. Eu não sei quem você quer ter do seu lado, se são pessoas humildes, assim como você, ou pessoas que se acham que não é, talvez como você está sendo. Por isso a Bíblia diz, preferindo dar honra aos outros mais do que a si mesmo, não sejais descuidados no zelo. Irmão, zelar é importante, e sede fervorosos no espírito. O zelo é você preservar amizades, preservar pessoas boas, preservar o que te favorece. Tem gente que não sabe zelar. Você tem que zelar uma boa amizade. Aquela pessoa se afastou, mas ela era tão legal. Vai atrás, leve um presente para ela, uma caixa de bombom, marque um encontro, um café, alguma coisa. Continua, você está parando. Você não pode deixar parar aquilo que te favorece. Você não pode deixar parar, você não pode deixar de ter zelo por aquilo
Você não pode ser descuidado com aquilo que você... Puxa vida, fui descuidado agora. Às vezes alguém faz alguma coisa por você, a Bíblia diz: não deis presente a quem pode retribuir. Se você der um presente a quem pode retribuir, já era, você vai receber outro de volta. Não, eu não quero. E ninguém mandou ter dado alguma coisa. Está em dívida, porque a pessoa tem condições. A Bíblia diz: se for dar presente, dê presente a quem não pode retribuir. Diga glória a Deus. Olha que coisa linda, humildade, né? Servir ao Senhor, alegrai-vos na esperança. Irmão, olhar para frente, se alegrar, vai acontecer coisa boa. Não é ficar olhando para agora, tem que olhar para o depois, vai dar tudo certo. O que nós estamos pensando? Vai funcionar, vai acontecer. Vamos se alegrar nisso, vamos festejar antecipadamente. Sede paciente na tribulação. A tribulação vem, irmão, de repente, do nada. As pessoas se levantam contra você, as pessoas se opõem contra a sua vida, entendeu? Do nada, de repente há uma oposição. De repente você está tentando fazer um negócio, você acredita numa pessoa, a pessoa às vezes mostra ser uma pessoa, de repente ela é outra pessoa. Você se decepciona, mas a Bíblia diz: sede paciente nessas horas, peça oração, porque é o restante, perseverar na oração. Alegrai-vos com todos, alegrai-vos com os que se alegram. 13, cooperai com os santos nas suas necessidades. Os santos seria os irmãos da igreja. Cooperar na necessidade, irmão, com os irmãos na igreja. A igreja tem que amadurecer, nós precisamos amadurecer com respeito a isso. Nós precisamos saber, eu achei muito bacana, e não acho que eu vou copiar, não, mas vai ter pessoas aqui na igreja que eu com certeza vou sentir muita vontade do que fizeram comigo hoje. Eu vou chegar em alguém e vou falar assim: posso orar por você? E dentro da igreja, se eu sentir, a partir do momento que eu ver, eu vou falar: posso orar por você? Mas vai ser na hora, vou esperar não. Eu me lembro uns anos atrás, quando eu estava, eu não lembro, eu estava fazendo alguma coisa, e eu comentei com um amigo meu, ele é pastor, e aí eu até comentei, eu falei: viu, depois você ora por isso daqui. Estava comentando, eu falei assim: depois não, eu vou orar agora, que senão eu vou esquecer. Ele fechou o olho e começou a orar. É ali, é na hora que tem que acontecer. Vamos orar ao Senhor agora, com sinceridade. Fecha o olho em sinceridade. Deus, Ele promove aquele momento para ouvir aquele momento, para ouvir aquela oração. Amém, Jesus? Glória a Deus. Já estou quase encerrando aqui. Vamos para o 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. O 16, vivei em concórdia entre vós. Lembra do que Jesus falou? Que a discórdia estaria dentro da família, o pai contra o filho tal, contra a mãe, a nora, contra e tal, uns contra os outros dentro de casa. Possivelmente quando Jesus falou aquilo, ele falou aquilo diante da necessidade de que muitos iriam se converter e dentro de uma casa e outros não, e que a luta não seria fácil. Eu não consigo, aí eu tenho dificuldade de atribuir alguém dentro da minha casa, nós estamos falando da nossa casa. Eu tenho dificuldades muito grandes de achar que dentro da minha casa existe um inimigo. A pessoa ela pode se transformar com respeito a isso, depois eu vou tomar uma atitude. Normalmente pode ser dentro do casamento, que a pessoa vai trair um ou outro, e aí sim é declarado uma inimizade, um inimigo declarado. Se houver essa oposição, essa situação, pronto, você toma a sua atitude de resolver aquilo. Ou você vai reconciliar com o seu cônjuge e manter a ordem dentro da sua casa,
esquecendo aquela situação, a traição que aconteceu, não é? Principalmente se for um adultério. Se vai conversar o cônjuge para se manter o relacionamento a dois, tem que haver muita maturidade, espiritualidade, ação de Deus para promover esse milagre da pessoa não ser incomodada por aquele pensamento, para continuar uma família normalmente. Caso isso não ocorra, Jesus falou que por causa de adultério o homem pode se separar da esposa. É declarado, porque é uma situação onde um homem ou uma mulher é apunhalado. Poxa, no altar a pessoa declara: serei fiel a você até a morte, até que a morte separe. De repente aparece uma situação como essa. Tem muita gente que comete suicídio por causa de uma traição, porque ele fica preso na ordenança da igreja, a ordenação da igreja, que é abençoar o casal para que até a morte o separe, nas juras de fidelidade, na história que foi construída. Então, possivelmente, dentro de agora, com respeito aos seus filhos, tornar-se inimigo, vai muito da criação que você dá. Para um filho se tornar seu inimigo, se ele se declarar ser inimigo, ele já não está mais na tua casa, porque você não convive com o inimigo, você vive em paz ali. Quem está entendendo? Você não convive com o inimigo, é o que o texto está dizendo. Você viver em concórdia, tem que buscar concordar, tem que procurar isso. Quando existe essa palavra, eu não concordo, já tem uma briga. E quando existe uma briga, porque um está querendo brigar. Se o outro ou os outros quiserem brigar, vai generalizar o negócio. Porque quando dois não quer, dentro de duas brigas, se um não quiser, ele ceder, cessa a briga ali. Quem está entendendo? Amém? Cessa a briga ali. Vai ter uma insistência, tipo tal, mas uma provocação, mas você vai falar: bom, mas tudo bem, eu já aceitei, vamos lá. Enquanto não aceita a ideia, não aceita o formato, a não ser que seja pecado, irmão, a não ser que seja pecado, como a maioria dos problemas dentro de uma família, dentro de uma casa, não é o pecado, mas é discordâncias por coisas de decisões na vida, de coisas na vida que não são pecados. Não são, a maioria não são. Tem coisas de pecado, sim, muito, tem, mas a maioria, grande parte dos problemas que acontecem, irmão, se você consultar um juiz, aqueles pessoal que faz separação no cartório, faz cartório de separação, divórcio, você vai ver que os motivos de separação são desse tamanho, irmãos, pequenos, coisas possíveis de se resolver. Mas porque um não cede, o outro não cede, não há concordância, então é melhor se separar. 3 dias casado, já tem divórcio. 20 dias casado, que problema que existe com 20 dias? Com 3 dias? Que problema? Discórdia. Tem que entrar no casamento já disposto a baixar a cabeça. Normalmente, os homens têm que ter uma voz como a voz de Jesus. Para quê? Normalmente não, biblicamente, os homens têm que ter uma voz como a voz de Jesus. Se na sua casa, seu marido ainda não é convertido, atribua honra a ele, porque o homem sendo honrado, ele vai te tratar bem, que é o que você precisa. A mulher precisa ser bem tratada. Agora, se você for superior, ou tentar ser superior, não existe homem nenhum que aceita isso. O homem não tem isso na sua essência. O homem não nasceu para ser dominado. O homem não nasceu para ser mandado. Ele não vai ser feliz. Ele pode até não falar nada para você, ele pode até favorecer. Você fala: eu tenho um marido que não me xinga, não me bate, não me isso, mas também não me dá carinho, mas também não sabe, eu não me sinto erguida, porque às vezes a sua voz é maior do que a dele. Ele não consegue, na sua essência, na sua natureza, não há esse lance dele abaixar e fazer um carinho.
Existe uma pessoa maior. Ele não quer. Homem gosta, escuta, os homens gostam, claro que uma mulher para frente, que trabalhe, conquiste as coisas dela, sim, mas o homem, ele gosta mais de dominar, ele gosta mais que a mulher tenha uma voz mais baixa do que a dele, não que ele tenha que gritar, mas que ele tenha uma voz mais baixa, isso é ordem. Por isso, Jesus tem a voz mais alta ou mais baixa do que a nossa? Jesus tem a voz mais firme ou mais fraca do que a nossa? Mais firme. Nós não somos autoridade sobre Jesus. A comparação entre o homem e a mulher é a igreja e Jesus. É a igreja e Jesus. Jesus é a cabeça, o marido é a cabeça. Para que imagina se Jesus vai nos favorecer, se a gente começar a agir errado com ele, agir bruscamente com ele. Aqui, Jesus, é o seguinte, irmãs, em nome de Jesus, entendo o que eu vou falar. Nós estamos vivendo um tempo feminista, né? Tem muito machismo, que eu acho ridículo isso. Tem muito machista que não quer que a mulher trabalhe, não quer que a mulher. Eu ouvi esses dias aí, eu não me lembro de quem, mas eu ouvi esses dias aí que ainda tem homens que as mulheres não sentam na mesa para comer com os homens. Olha o machismo, que coisa ridícula. Eu acho muito feio. Só que mulheres, entendam bem, mesmo diante de todo o feminismo que a gente tem ouvido, esse discurso que tem acontecido, a mulher, ela tem que ter, irmão, mais humildade com o seu marido. Ela tem que ter mais humildade, não importa quem seja o seu marido. Ela tem que ser mais humilde, mais mansa. No tocante ao que eu estou falando aqui, a mulher, ela tem que abaixar mais a cabeça. Se a mulher, ela não abaixar mais a cabeça, como nós abaixamos a cabeça para Jesus. Isso eu estou falando de um casamento normal, ou um casamento que, entendeu? Que é tudo virado no giraia, aí não estou falando disso, mas eu estou falando, entendeu? Para que você seja feliz, abundante, a mulher, e o homem também, para que você, homem, seja. Mas quem dera a mulher fosse desse jeito. Pois é, irmão, pois é, porque a gente só ouve isso. As piadas é essa. Eu que mando em casa, depois da mulher. Sou eu que mando aqui, depois de você. Sabe, são essas coisas. E a mulher, ela tem que ter um grau mais abaixo para que o marido possa descer e acolher. O homem é acolhedor, o homem ele é assim, o homem ele é braço forte, o homem ele não busca pela honra, mas ele será honrado. O homem será honrado. E na sua família tem que ter isso. Imagina só, eu tenho 2 filhas, se a minha esposa não passa isso para as duas, são 2 mulheres lá, para passar o exemplo. Aí elas casam e fala aí, qual é que é? Levanta o narizão para o marido, e aí vamos dizer que é um cara que não leva desaforo para casa. A mulher levanta o nariz, e aí? Ela mete a mão no peito dele, vamos dizer, o que você está pensando que você é? Para falar desse jeito comigo? E aí o homem, é instinto do homem, fala assim, opa, peraí, abaixa a sua bola, olha só. Aí daqui a pouco é só, pai, eu quero voltar para casa. Por quê? Porque ele me bateu. Vamos lá, o que você fez? Aí lá vai o pai se intrometer na briga de um casamento, né, constituído, porque não teve os exemplos. A mulher tem que aprender a baixar a cabeça para passar isso, principalmente se você tem filha mulher. Porque a mulher bater de frente com o homem é muito ruim, irmão. Agressão à mulher jamais, mas também agressão ao homem também não, né, irmãos? Não pode agredir, você não pode estimular, você não pode agir dessa forma a ponto. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Você provoca a ira, não pode provocar a ira dentro de casa. Se recolhe. Se você alterou, na hora que você alterou, você fala, desculpa, vai para o teu canto, sai, vai dar uma volta, vai mesmo, sai para dar uma volta. Quando você voltar, está tudo resolvido. Amém, Jesus? O que mais? Alegrai-vos, 16, viver em concórdia. Tem que concordar, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos.
dentro de casa. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. O que é ser sábio aos seus próprios olhos? Eu sei do que eu estou falando. Você está errado. Não tem uma coisa que separa mais as pessoas do que você, quando você fala alguma coisa, do outro lado não existe aquela humildade. Que legal, verdade. Pô, é assim que tem que ser, é desse jeito. Poxa, nossa, maneiro, legal. E você está gostando? E como é que tem sido? Agora você conta uma coisa para a pessoa, qualquer coisa, que às vezes não é do agrado, né? Porque nem sempre tudo que a gente ouve é do nosso agrado. Às vezes não é. Às vezes não é de Deus. Mas você tem que ser o quê? Como a Bíblia diz para você ser: receptivo, amoroso. Como é que diz o texto? Não se sabe os seus próprios olhos, né? Aí a pessoa conta alguma coisa, aí a pessoa conta e fala: para que você foi fazer isso? Pronto, acabou. Nunca mais a pessoa vai querer conversar com você. Aí a pessoa já vira briga. É porque eu quis? Só por isso que eu quis. Mas não é assim, só porque quer que faz. Olha que coisa ridícula. Quem está achando, quem que acha feio isso? Levanta a mão. Você não acha mais bonito? Quem ouve, fala assim: é mesmo? Dá ouvido? Ser favorável? É ou não é? Alguém chega para você e fala assim, ó: viu, olha, eu não queria falar nada, mas eu estou pensando em plantar 2 árvores aqui. O que você acha? Você está louco? Que mané plantar árvore aqui? Vai virar uma porcaria esse negócio. Olha a diferença. Eu estou pensando em plantar 2 árvores aqui. O que você acha? Bom, aí precisa ver, vamos. É legal, seria legal. Uma ideia legal. Bom, vamos ver como ficaria. Vamos ver algum lugar? Se existe algum lugar que tem 2 árvores aqui, numa situação como essa. Bacana, gostei. Olha que harmonia. Olha que harmonia. Você sempre está trazendo a pessoa para perto, principalmente dentro de casa. Aí fica um filho lá, uma filha, tipo quando estão grandes, né? Fica um filho lá, outro cá, não conversa, fica com a cara enfiada no celular, fica o tempo inteiro com a cara no celular, fica o tempo inteiro na televisão, porque é muito melhor. A televisão só fala o que a gente quer, o celular só fala o que a gente quer, entendeu? Tá tudo. Você vai falar com o seu familiar? Não, tem uma contestação contra aquilo. Vigia principalmente na atualidade, porque na atualidade tudo está agradando a todos para ser conquistado, ganhado. E aí dentro de casa, que é onde tem que existir a presença de Deus, a graça, a gente está espantando, não está dando lugar. Às vezes a gente conquista alguém, não é fazendo o que a outra pessoa faz, mas é mostrando que você não é um bicho de 7 cabeças, quadrado, sabe? Você dá lugar. Família, irmão, é uma coisa muito, muito, muito valorosa para você ser sábio aos seus próprios olhos. Não, porque eu sei o que é família. Eu sei que se você fizer isso, você vai se dar mal. Não existe um ser humano na face da terra, não existe um filho de um pai e de uma mãe que nasceu desde Adão. Olha o primeiro homem, só para você ver. Vamos tirar o homem que nasceu de mulher, Jesus, de lado, porque esse daí nunca pecou, tá? Agora, de Adão até agora, que está nascendo um monte de gente, tem gente morrendo, mas tem muita criança nascendo, e glória a Deus por isso. Queremos vida, somos a favor da vida. Os que estão nascendo agora vão ouvir conselhos, mas mesmo sabendo, eles vão aprender com seus próprios erros, porque todo ser humano é basicamente da mesma matéria, carne, basicamente não, carne e osso, falho, pecador, pensante, desejante, deseja as coisas, quer as coisas, pensa demais, que é pensante, pensa, possibilidades, ouve muita coisa. Ele não vai ser o que você fala, ele vai ser o que ele quiser ser.
tá? Ele vai ser o que ele quiser ser. Então, quanto mais inteligente você for, melhor ainda. Casamento é exemplo disso. A esposa chega para contar alguma coisa, o marido fala: não quero saber de problema. Tá bom, ela vai conversar com outras pessoas, e com outras pessoas ela tem diálogo, ela fala como foi o dia. A pessoa, como foi o dia? A pessoa não quer ouvir. A pessoa não quer ouvir. Eu fiquei em casa o dia todo, outro dia, com ela. A gente arrumou a casa, nós conversamos o dia inteiro, cuidamos das crianças, assistimos até filme. Chegou lá 11 horas da noite, eu falei: como foi seu dia? Ela cascou o bico. Você ficou comigo grudado 24 horas, a gente foi na academia junto, tudo junto. Como é que foi meu dia? Não, agora me fala, como foi o seu dia? Eu quero saber. Porque se alguém te perguntar como foi o seu dia, você não vai ter vontade nenhuma de falar, de prolongar, porque papai está de peito aberto para você, de ouvidos abertos para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não é você sabe os seus próprios olhos, você sabe a luz da Bíblia. Amém? A ninguém devolvei o mal por mal. Procurar e proceder corretamente diante de todas as pessoas. Até o final do texto é tudo muito maravilhoso, tudo muito incrível. Dentro de casa a gente pode ser quem a gente é, como a gente cantou. Por isso, sendo como a gente é, a gente pratica falhas, e as falhas machucam às vezes as pessoas, porque a gente fala o que pensa, e às vezes falamos o que pensa, e aí quando a palavra sai, já saiu, já feriu, já foi. Ixi, a gente esqueceu alguma coisa, já deu entre aspas, uma certa confusãozinha ali, e aí é onde entra a mágoa, né? Onde entra os ressentimentos, as coisas, as faltas e tudo mais, e a gente fica meio assim. Não se vingue disso, pelo amor de Deus, não se vingue, não retribua isso. Não me falou bom dia, também não falo bom dia nunca, e olha, tem mais, nunca mais, não é nem no outro dia. Não me falou bom dia hoje, eu não falo nunca mais. Que isso? Não falou bom dia, no outro dia você fala bom dia. É vencer a si mesmo. Você tem que aprender, o menos é mais. Você tem que aprender que o morrer é viver. Você tem que aprender a matar a sua carne, destruir sua carne, sua vontade. Não ser conduzido pelos seus sentimentos, pelo seu próprio entendimento. Por quê? Qual que seria a ordem natural? Não fez para mim, não faz para o outro. Plantou, colheu, não é? Só que dentro de casa não é assim que funciona. A pessoa vai colher já. Se ela for rude, se você ou a outra pessoa for rude, for mal, agir mal, já vai colher isso em algum canto da vida. A pessoa vai colher. Em alguma área, algum canto da vida a pessoa colhe. Tudo que acontece é consequência. Você pode ter certeza que é uma plantação. Então você não precisa ajudar, tá? Você não é Deus. Você não precisa ajudar. Você precisa resolver os problemas da sua casa. Você precisa conviver bem. Você precisa se dar bem. Você precisa ter amor ali. Você precisa fazer o negócio fluir melhor. Diga glória a Deus. E você pode fazer todas essas coisas. Você pode vencer a si mesmo. Você pode perdoar. Você pode não se vingar. Você pode esquecer. Você pode esquecer do que aconteceu. É possível esquecer do que aconteceu. É possível. Pedro, tinha alguém mais angustiado, triste, magoado consigo mesmo, com a sua própria atitude, a ponto de falar: eu vou desistir da minha carreira, chega, para mim acabou. Como que eu vou ter coração, como que eu vou ter cara para chegar agora, diante de uma congregação, a congregação de Israel, do povo de Deus, para ser o líder, sendo que eu neguei ele 3 vezes. Pedro, se eu estivesse lá, eu ia falar: Pedro, só 3, só 3, falou, aqui no meio, eu ia falar para ele que lá no meio da multidão, eu estando lá, aqui no meio, inclusive eu, neguei milhões de vezes. Você negou só 3, você está no lucro ainda, continua aí, pelo amor de Deus.
Não desce não, porque você é bom exemplo. Quem está entendendo? Ele não queria, no entanto ele falou, chega, acabou. Ele sofreu, Pedro sofreu, mas o que ele sofreu? O que ele sofreu você nem imagina. Jesus teve que aparecer para ele. Jesus teve que aparecer para ele lá na praia e falar assim, Pedro, senão ele não ia voltar. Pedro não ia voltar, ele ia ficar angustiado, depressivo o resto da vida. Falou, calma, tudo tem uma saída. Existe uma solução para tudo no abaixo da tua cabeça. Se perdoe os outros, perdoe e você vai dar a volta por cima. E é o que aconteceu com ele. Ele deu a volta por cima e saiu dessa como um vencedor. Diga glória a Deus. O último versículo 21, jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Você é um exemplo, dentro da sua casa, para todos ali, não importa qual integrante você seja, se você é a esposa, se você é o marido, se você é o filho, se você é a filha, não importa, você dentro dessa casa, você é o exemplo, sua atitude reflete. Você é filho de Josué também. Você é filho de Josué. Inclusive diante dessa campanha eu declaro, você é filho de Josué. Seu pai Josué, nosso pai, um grande guerreiro Josué. Nosso pai na fé Abraão, um grande exemplo de fé, que não esmoreceu, ali firme. Somos filhos de Jacó, que nenhuma obra de encantamento podia tocar nele, também não vai tocar em você, nem pode, porque se é filho de Jacó, se é filho de Isaac, Deus tem o melhor para o teu casamento, Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem bênçãos para você. Você é filho de Moisés, você é filho de todos da Bíblia, você é filho de todos, porque todos esses que estão na Bíblia foram heróis. Você é filho de herói, você dá exemplos, você é um herói sim, você constrói a tua história. Jamais se dê por vencido, e nem você vá e vence o mal, e você vá e sim, vença o mal com o bem, como todos os homens de Deus fizeram, a exemplo, amém? Glória a Deus. A vingança é de quem? É de Deus. Por isso, eu prefiro orar, entregar na mão de Deus e confiar. E você? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu prefiro orar, acreditar e confiar. Aleluia, 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 aleluia. Feche por favor os seus olhos, no nome de Jesus. Senhor, agora nós entramos mais uma vez diante da tua presença em oração. Meu Deus, se não for pela tua misericórdia, com certeza, se não fosse a tua misericórdia, estaríamos consumidos numa hora dessa, nem aqui estaríamos, porque nós somos falhos, pequenos, pecadores, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Deus, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez. Oh meu Deus, transforma o nosso coração, muda, Senhor, o nosso coração, muda, Senhor, a nossa vida, talvez o nosso pensamento, muda, Senhor, muda meu coração, meu Deus, tira de mim esse coração, meu Pai, esse coração de pedra, e coloca um coração de carne. Muda, Senhor, muda a minha vida, muda, pois eu preciso do Senhor, meu Deus, eu preciso da tua presença, da tua ajuda, preciso de um milagre, meu Pai, preciso de um milagre na minha vida, preciso de uma resposta na minha vida, preciso, meu Deus, de uma direção do meu coração. Eu não posso deixar a mágoa, o ressentimento me consumir, eu não posso fazer da minha casa e ali ter o inimigo, não, 1000 vezes não. O meu familiar está ali, a minha casa está de pé, porque é pela graça. Então, se não há nem merecimento para que haja perdão, eu não serei sábio aos meus próprios olhos, mas eu vou perdoar,
porque é perdoando que se é perdoado. Eu vou perdoar a minha esposa, o meu marido, eu vou perdoar o meu filho, a minha filha, eu vou perdoar, porque não é guardando mágoa, nem ressentimento, nem ódio, nem cólera, que eu vou prosperar. Pelo contrário, se o Senhor tem que ser o Senhor da minha casa, é vivendo a tua palavra que assim o será. Em nome de Jesus, meu Deus, muda o nosso coração, muda o nosso coração. Coloque em nós, ó Pai, um coração de carne, e tira, meu Deus, o coração de pedra. Muda-me, muda o meu coração, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz, entender teu querer, entender teu querer. Muda-me, molda-me, molda o meu coração, molda o meu coração, como vaso nas mãos do oleiro, vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, dai-me um coração de carne. Tira o coração de pedra, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua quero vontade, estar no centro da tua vontade. Levanta a tua mão para o céu. Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração. Troca o meu coração. Prostrado aos teus pés. Prostrado aos teus pés. Me rendo, ó Pai. Me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Cumpra em mim teu querer. Muda-me, Senhor. Levanta a mão e declara: muda o meu coração. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Troca meu coração. Troca o meu coração. Prostrado aos seus pés. Prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda o meu ser. Aleluia. Graças a Deus. Olha, dobre os seus joelhos aí na sua cadeira. Aleluia. Que presença de Deus sobre nós. Faça silêncio por um instante. Silêncio. Silêncio. Essa mesma paz, agora, nesse momento, eu profetizo e creio, assim como você esteja sobre a tua casa, em nome de Jesus, que haja alegria, risos, diversão, assim como Abraão brincava com Sara, que você também possa ser um homem extrovertido, uma mulher extrovertida, com filhos, com esposa, assim como Abraão era. Que você seja também, que essa coragem de Josué esteja em você sempre, para lutar pela sua família, desde o dia que ela foi concebida naquele casamento. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos.